O Buffett fez o primeiro investimento dele com 114 dólares. Ele investiu nas ações da Cities Service. O Ray Dalio fez seu primeiro investimento com 300 dólares. Ele investiu na ação da Northeast Airlines. E o Louis Barsi começou sua carteira na década de 1970, investia mais ou menos R$500 por mês. Todo grande investidor começou de algum lugar. Alguns com um pouco mais, outros com um pouco menos, mas a realidade é que todos tiveram três coisas em comum. Primeira delas, consistência. Então eles todos os meses faziam o que tinha que ser feito. Segundo lugar, todos buscavam conhecimento. Eles liam todos os dias, em especial Warren Buffett lia mais de 500 páginas por dia, de verdade. E ele estudava muito, buscava aprender o tempo todo. E depois, além de fazer o que tinha que ser feito sempre, eles investiram por longos períodos. Então todos os grandes investidores têm essas três coisas em comum. Investir por longos períodos depende de você, consistência depende de você, buscar conhecimento depende de você. Mas na área do conhecimento eu posso te ajudar. E é por isso que eu fiz o vídeo de hoje. E antes de começar, não deixa de clicar aqui no botão embaixo de se inscrever e curtir o vídeo, porque isso é muito importante para que você possa chegar no seu objetivo. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. A primeira vai ser sobre a reserva de emergência. A segunda vai ser sobre onde você vai investir. Na terceira, a gente vai criar uma carteira na prática. Então eu vou passar pela parte teórica, digamos assim, filosófica, e aí eu vou na prática te mostrar uma carteira de investimentos simples e uma carteira avançada. E no quarto lugar, eu vou te mostrar como dar manutenção para o seu portfólio. Afinal de contas, você vai investir, só que você vai continuar investido por toda a sua vida para que você possa atingir seu grande objetivo, atingir sua liberdade financeira, viver de renda e passar os seus frutos de gerações em gerações. Em primeiro lugar, por que você precisa ter uma reserva de emergência? Deixa eu contar uma história para vocês. Tinha um cara chamado José do Egito. José do Egito, ele identificou que no Egito a gente ia ter 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. O que geralmente as pessoas fazem no período de vacas gordas? Elas compram mais, elas gastam, elas ostentam, elas mudam o padrão de vida. Então nesse momento elas começam a gastar mais. Aí vem a crise, o que acontece? Cadê o dinheiro? Meu Deus, as pessoas são mandadas embora. Os preços estão todos baratos, você não pode aproveitar. José do Egito fez o contrário. No momento de prosperidade, José do Egito aumentou os impostos, começou a guardar sementes e aí depois, quando vieram os anos de vacas magras, ele trocou sementes por ouro e prata. Então a reserva de emergência permitiu que ele enriquecesse na crise. Mas quem não fez sua reserva de emergência e ostentou, não poderia enriquecer na crise, mesmo vendo ativos baratos demais, porque o seu patrimônio também foi dilapidado. A reserva de emergência, ela vai te ajudar a participar e aproveitar oportunidades, mas principalmente vai te ajudar a passar por algum problema de saúde, se você ou algum familiar seu tiver. Vamos supor que você perde a sua renda, você consegue manter o seu padrão de vida, vai permitir que você ajude algum familiar ou alguém próximo que precise, mas em resumo vai ajudar você a passar por problemas, porque você sabe como é, eles vão acontecer, é questão de tempo. Onde então você deve ter sua reserva de emergência? Bom, você tem o triângulo de Nigro, não é? Você tem um triângulo com 3 pontas, cada ponta é algo a ser analisado no investimento. Rentabilidade, risco, liquidez. Você quer algo que você possa resgatar a qualquer momento, ou seja, você quer uma liquidez alta. Você quer um risco baixo, porque você quer muita segurança. A rentabilidade em contrapartida não vai poder ser a mais alta do mundo. Sempre que a gente investe, a gente olha para esse triângulo. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade que a gente vai cobrar para investir nesse local específico. O que se enquadra nessas características no Brasil? 3 coisas basicamente: Tesouro Selic, Fundo DI e uma conta corrente remunerada num banco digital que seja seguro ou num grande banco onde você tenha essa função. São 3 possibilidades para fazer sua reserva de emergência. Por que você não deve fazer sua reserva de emergência na poupança? Basicamente a poupança, além de ela ter uma rentabilidade menor do que tudo isso que eu acabei de falar, em praticamente todos os cenários, você ainda tem uma liquidez falsa. Ou seja, você não pode resgatar dinheiro todos os dias na poupança. Ah não, como assim, Thiago, não posso? Não, na verdade sim, você pode resgatar, mas você não vai ter rentabilidade. Porque a poupança, se você investir no dia 5, você só vai ter a rentabilidade no aniversário dela, que é no próximo dia 5. Então se você resgatar no próximo dia 3, por exemplo, passou quase um mês. Se você investiu R$1.000, você vai resgatar R$1.000. Só rende no aniversário. Por que é dessa forma? Porque o banco, sempre que você resgata antes, ele não te paga uma rentabilidade, mas o dinheiro ficou trabalhando para ele. Então o spread, que é o quanto ele ganha menos o quanto ele te paga, fica muito alto. Então isso é muito bom para os bancos e ruim para você. Então a poupança não é uma boa para reserva de emergência. Agora, por que você não deve só investir em renda fixa? Basicamente, vai ter um ano onde você vai ter uma rentabilidade que vai melhor do que outros investimentos e vai ter um ano onde você vai ver tudo subindo e o seu dinheiro vai estar praticamente linear. Então nem sempre ele vai ser o melhor investimento e no longo prazo ele não costuma ser o investimento que mais rende. Então depois que você atingir sua reserva de emergência, que é ter 12 meses do seu custo mensal
mensal guardado. Acredite, você vai me agradecer quando isso acontecer. Agora a gente pode começar a buscar outro tipo de investimento. E é aqui onde a gente vem então para a segunda parte do nosso vídeo. E quando você vai então decidir próximos investimentos, você tem que pensar assim, ó. Sua carteira precisa ter duas funções. Uma parte delas é a renda fixa, que vai te proteger das grandes crises e permitir que você aproveite oportunidades na volta. E isso daqui vai te proporcionar sono tranquilo, porque não tem nada pior do que você estar passando por uma crise, precisando de dinheiro, ser mandado embora e ver seu patrimônio cair nos 50%, por isso que é bom a renda fixa. Do outro lado, você precisa ter dinheiro investido naquilo que realmente vai render muito, ou seja, ações, fundos imobiliários e outras coisas, desde que você escolha as ações corretas e os fundos imobiliários corretos, e é parte importante desse vídeo aqui. Olhando dessa forma, então, eu, Thiago Nigro, invisto da seguinte forma: leva para sua vida. É uma filosofia de investimentos simples, prática e aplicável, ok? Por qualquer um. Primeiro, A de ações e negócios. Segundo, R de real estate, são fundos imobiliários. C de caixa ou cash, renda fixa. E A de ativos internacionais. Então, ARCA, essa é a minha filosofia de investimentos. Vamos começar falando de ações e negócios aqui. Quem são as pessoas mais ricas do planeta? Elon Musk, 248 bilhões de dólares, Bernard Arnault, 206 bilhões de dólares, Jeff Bezos, 160, Larry Ellison, 152, e você tem todos esses outros que você está vendo aí. O que todos eles têm em comum? Todos eles empreenderam ou investiram em negócios e ficaram bilionários assim. Por exemplo, se de 1802 até 2021 você investisse $1 na inflação nos Estados Unidos, você teria 23 dólares. Ou seja, o dinheiro ele perdeu valor, né? Então, $1 em 1802 valeria em 2021 23 dólares. Se fosse em ouro, você teria 94 dólares. Se fosse em bills, né, que seria basicamente você emprestar dinheiro para o governo, você teria 5 mil dólares. Se fosse em bonds, você teria 50 mil dólares, que seria equivalente a um crédito privado aqui no Brasil, uma debenture, por exemplo. Ou se fosse em ações, você teria 54 milhões de dólares. $1 teria virado 54 milhões de dólares. Pô, é claro que vai ser muito difícil alguém viver 200 anos, mas o que eu quero mostrar aqui é a diferença no longo prazo de algo que renda muito mais. Quando a gente vai falar de investimento em ações, e uma parte do nosso portfólio acredito que a gente deve ter em ações, a gente tem três formas principais de se investir. A primeira delas é através de um ETF. ETF é algo que você não precisa ter conhecimento técnico, você compra um pacote de ações e esse pacote de ações tem um nome, por exemplo, BOVA11. Quando você compra a BOVA11, você não precisa saber o que você está escolhendo, porque ele compra todas as ações do índice Bovespa. Então aqui você comprou todas as ações basicamente, ou as maiores ações do Brasil. Então você não precisa ter conhecimento técnico, porque é isso. Não tem vou escolher a melhor ou pior ação. É isso. A outra forma é você investir em fundos ou em previdência privada. Aqui você vai, geralmente, não ter que escolher a melhor ação, mas vai ter que escolher o melhor gestor. É como se você fosse escolher um time de futebol pelo técnico. O técnico e o time todo vai administrar melhor ou pior um time. Então você vai escolher o técnico e essa estrutura administrativa, e não cada jogador e montar seu próprio time. Aqui você também não precisa de muito conhecimento técnico, mas você precisa de um pouco, porque você, afinal de contas, vai ter que saber julgar se esse ou aquele é um bom investidor para você confiar o seu patrimônio. Ou você pode escolher ações diretamente. Quando você vai escolher ações diretamente, você que vai ser o responsável por escolher um ativo. Isso significa que você vai estar brigando com o mercado inteiro, com quem não conhece nada, que nunca investiu, e com quem já investe há 50 anos e tem bilhões de dólares. Então você vai ter que ser melhor do que muitas pessoas no mercado, porque você entrou numa competição agora. Você não quer mais ter um rendimento médio, você quer escolher as melhores ações que vão render mais do que a média. É que você precisa de conhecimento. E por que faz muito sentido você saber onde investir? Bom, imagina que você investe R$10 mil numa rentabilidade de 0,87% ou numa rentabilidade de 0,97%. Poxa, nessa segunda opção você teve uma rentabilidade maior em 0,1% ao mês. Não é tanto assim, mas no longo prazo dá muita diferença. Em 50 anos, com 0,87 você teria 1,8 milhão e com 0,97 você teria 3,2 milhões. Dá uma diferença de 1,5 milhão de reais, basicamente, pela rentabilidade diferente. E o que faz você ter uma rentabilidade melhor ou pior? O conhecimento. Porque é ele que vai te fazer escolher uma ação mais barata ou uma ação mais cara. Inclusive, vou dar um parênteses aqui no vídeo para te dar uma dica sobre como te ajudar nesse processo. Em especial se você quer investir nas melhores ações, nas ações mais baratas, naquelas que têm mais potencial de valorização. Ó, eu posso ir aqui na Finclass, eu posso ir em carteira aqui, ó. Posso colocar meu patrimônio, né? Eu tinha colocado, atualizar a carteira. Eu posso vir aqui na carteira de renda, por exemplo, uma carteira focada em gerar rendimentos, né, dividendos, etc. Eu posso abrir aqui, ó, ações. Tem 9 ativos
ativos recomendados, né? Então uma equipe de analistas, ele vem aqui, faz um estudo, passa o dia inteiro estudando, esse é o trabalho deles, e aí eles monitoram esse portfólio. Então você tem ações recomendadas por eles aqui. Claro que você não está vendo agora, é só para assinantes, é uma área exclusiva, mas aqui você tem o nome da empresa, né? Você tem o preço máximo que você pode comprar, você tem o dividendo potencial estimado e a gente ainda te avisa pela Finclass quando é a hora de você sair de algum ativo. Então você tem muito auxílio para investir e você tem já grandes ideias que foram filtradas pelos nossos analistas. Inclusive fica a grande dica para você, a Finclass vai comemorar aniversário de 3 anos agora e só nessa data específica, que é 24 de abril, você vai poder assinar a Finclass com 50% de desconto. Finclass é uma plataforma muito acessível e você vai poder assinar a Finclass por R$ 34,90 por mês. E você vai receber ainda todos esses bônus que você está vendo aí na tela e muito mais, tá? Mas essa promoção só dura 24 horas. Então clica aqui para você entrar na lista de espera e ser avisado assim que essa promoção abrir inscrições. Agora a segunda coisa que faria sentido para você montar uma carteira, e lembrando que já eu vou entrar aqui na planilha para você ver, a segunda coisa seria você investir em fundos imobiliários. Por quê? Porque eu acredito no seguinte, compre terras, já que Deus não fará mais delas. Você recebe geralmente renda passiva ao investir no imóvel, né, no fundo imobiliário corretamente, não de uma forma errônea. A Lei Federal 8.668/1993 fala que todo fundo de investimento imobiliário é obrigado a distribuir no mínimo 95% do resultado semestral, só que a maioria dos fundos imobiliários pagam mensalmente isso daqui na sua conta. E tem uma diferença muito grande entre você alocar esse dinheiro, ou seja, comprar, investir em imóveis físicos ou em fundos imobiliários. Por exemplo, no imóvel físico você vai ter que botar uma grana muito grande para comprar alguma coisa. Quando eu digo muito grande, é porque no fundo imobiliário você pode investir com R$10. Você vai ter uma tributação muito maior na tabela que segue o imposto de renda da pessoa física. Você vai ter baixa liquidez na hora de vender o imóvel, né? Você vai pedir para vender, vai ter que depender de alguém querer. No mercado imobiliário, de fundos, né? Por mais que você também dependa de alguém querer, tem muito mais liquidez. É mais barato, é mais simples, isenção de imposto de renda no dividendo. Então se você compra imóvel para alugar, 2 meses que você recebe do aluguel vai ser só para pagar imposto mais ou menos. No fundo imobiliário não, nem paga imposto porque é isento, o dividendo é isento que cai na sua conta. Então a melhor forma, geralmente, é através do fundo imobiliário. Se você é um profissional na área dos investimentos imobiliários, faz mais sentido você ir no imóvel físico, porque existe uma coisa chamada assimetria de preço. Então no mesmo prédio você pode achar um imóvel caro e um barato. Quem tem menos informação acaba fazendo piores negócios. No mercado de fundos imobiliários já não é bem assim. Mas no geral, fundos imobiliários. Até porque, quando você receber um dividendo lá, R$100, por exemplo, não adianta você querer reformar o seu banheiro que o seu imóvel não vai valorizar. Um fundo imobiliário você compra R$100 em novas cotas e o seu rendimento aumenta no outro mês. Então, você pode acessar os fundos imobiliários através dos ETFs, igual eu falei nas ações. Você pode investir no XFIX 11, por exemplo. E aí tem alguns investimentos que tem uma exposição ao mercado imobiliário, ou você pode investir diretamente. E aí você tem que escolher bons fundos imobiliários, né? Diretamente. Só que aí é o seguinte, você pode escolher também um investimento ruim. Então você começa a aumentar o seu risco e depende muito do seu conhecimento. Por exemplo, aqui você tem 2 fundos imobiliários. Você tem o HGPO 11 e o Senes 11. Essas informações são de 2019. Então você tem 3 indicadores simples para você olhar. Um deles é o P sobre VP. P sobre VP é o preço sobre valor patrimonial. Valor patrimonial, vale 1 bi. Está sendo negociado a 800 milhões. Você pode comprar por 800 milhões algo que vale 1 bi. Cara, tá muito mais barato, né? Então o preço sobre valor patrimonial está abaixo de 1. Vale a pena comprar. Então quanto menor, melhor. Então o P sobre VP de Senes está mais baixo. Aí o Dividend Yield. O Dividend Yield do HGPO é maior, 4,5%. Contra 2,3% do Senes 11. Isso é o quanto recebia por ano na sua conta só de dividendos. HGPO é melhor. E a história para vacância, um Senes está com uma vacância de 83%. Imagina que de 100% dos imóveis, 83% estava vago. Isso é muito ruim. Enquanto que no HGPO, só 1,7% de vacância. E aí eu tenho o preço dos dois em 2019. HGPO estava R$ 180 e Senes estava R$ 6,57. Olhando só para isso, qual fundo imobiliário você escolheria? Provavelmente o HGPO 11, especialmente por causa da vacância. Por mais que ele seja mais caro, quando você olha para o valor patrimonial, ele não tinha vacância. E não é só questão de pagar barato ou caro, é investir num bom negócio. Então quando você olha para isso, de lá para cá, o HGPO subiu 70%, enquanto o Senes caiu 54%. Viu como ajuda você escolher bons indicadores? Você saber o que você está fazendo? Agora imagine se você pudesse aprofundar um pouco mais ainda. Por isso que eu digo, me segue aqui no Primo Rico, me segue no Instagram,
continua aprendendo comigo. Eu tô aqui para te ajudar. Agora, se você quiser se aprofundar mais ainda, você pode também assinar a Finclass na promoção que eu te falei de aniversário. Inclusive lá dentro você tem uma carteira recomendada de fundo imobiliário. Agora a gente vem para os investimentos internacionais. Parte dos seus gastos são em dólar. Então, gasolina, parte é em dólar. Você tem a conta de celular, o streaming, uma boa parte é dolarizado também. Quase tudo que você usa tem componente dolarizado, videogames, tudo que você usa tem um componente dolarizado. As maiores empresas do mundo, elas também não estão no Brasil. Então você tem a Microsoft, a Apple, a Nvidia, Saudi Aramco, Google, Meta, Berkshire, você tem várias. E elas não estão sendo negociadas no Brasil, estão sendo negociadas lá nos Estados Unidos. E o dólar, ele é uma única moeda desde 1776. O real existe há 28 anos, se eu não me engano. A gente já mudou de moeda mais de 20 vezes, alguma coisa assim. Cara, o real é muito novo. A gente tá sempre, se lascando com a nossa moeda. Os Estados Unidos não. Tá lá há muito tempo com uma moeda forte. Como que você pode investir, então, em investimentos internacionais? Primeiro, através de ETFs. Então, você pode investir no IVVB11, que replica o S&P. Então, você consegue, com pouco dinheiro, comprar 500 empresas dos Estados Unidos, ou você pode comprar NASD11, que aí é um ETF que replica as ações da Nasdaq, com pouquíssimo dinheiro. Ou você pode investir em fundos, aí você tem que escolher um bom gestor. Particularmente, existem poucos gestores que investem bem lá fora, porque lá fora é muito mais competitivo. A maioria dos fundos não vai bem lá fora, então não faria isso. E a terceira opção é você escolher diretamente os investimentos lá. Por que você precisa alocar uma parte do seu dinheiro lá fora para mim? Primeiro, para se proteger, política, câmbio, etc. Mas segundo, porque olha a rentabilidade do Ibovespa nos últimos 10 anos. 8,2% ao ano. Já o S&P, 9,6% ao ano. Se você tivesse investido 10 mil reais no Ibovespa, você teria 22 mil. No S&P, você teria 25 mil. Se você alongar essa rentabilidade por 30 anos, você teria 106 mil no Ibovespa contra 157 mil no S&P. É uma diferença grande, né? E aí, temos a quarta caixinha da arca, que é a caixinha de renda fixa. A rentabilidade em renda fixa no Brasil é muito impressionante. Tá? Se a gente pegar o CDI contra o Ibovespa, desde 1995, o CDI rendeu 5.842% e o Ibovespa 3.167%. Então, com 100 reais, você teria 6 mil contra 3,3 mil. Obviamente, você tem algumas ações que renderam muito mais do que a média. Aqui eu estou falando da média. A ideia não é ser medíocre, mas, na média, a renda fixa rendeu muito mais e com muito mais segurança. Além disso, você tem muito mais segurança e previsibilidade, né? Então, você consegue saber quanto você vai ganhar, sabe o risco que você está correndo. E a renda fixa, ela tem sempre uma função de termômetro, né? Você tem menos de 25% em renda fixa, cara, talvez seja a hora de você vender fundos imobiliários e ações para comprar renda fixa. Você começa a ter muita renda fixa, mais que 25%, talvez já comece a ter que comprar ações e fundos imobiliários, porque provavelmente eles caíram ou eles não subiram ainda. Então você vai rebalanceando o seu portfólio. Agora, vamos falar de como montaríamos uma carteira na prática. Estou aqui com uma planilha muito legal. A gente não está disponibilizando muitas planilhas, mas se vocês continuarem pedindo muito, quem sabe? O time gosta. O time que modera os comentários adora. Então, olha só. Eu falei para vocês que a carteira é composta de 4 partes. Ações, renda fixa, fundos imobiliários e ativos internacionais. Forma a ARCA, né? É A, na verdade, isso aqui seria o C, R e o A. ACRA. Ficou ao contrário aqui. Então, imagina o seguinte. A soma tem que dar 100%. Então, imagina que eu poderia ter aqui, cara, eu sou mais conservador. Quero ter 30% em renda fixa. Quero ter 20% em ações. Quero ter 35% em fundo imobiliário. 15% em ativos internacionais. Poxa, eu tenho uma carteira aqui bacana. 100% do portfólio. Para eu montar uma carteira com ETFs, é simples. Na parte de ações, eu compraria aqui, ó, metade BOVA, metade Small. BOVA seria um ETF que replica as ações do Bovespa, Small replica as ações do índice de Small Caps. Então veja que aqui em ações, esses 20% da minha carteira, dentro disso eu tenho agora 100% para distribuir. Desse 100% eu posso distribuir dessa forma e estou bem diversificado. Em fundos imobiliários, que eu tenho 35%, eu poderia ter um ETF, o XFIX11, por exemplo, que também é bem diversificado. Em renda fixa, né, que eu tenho aqui na minha carteira 30%, esse laranjinha, eu poderia ter aqui 50% em Tesouro Selic, que é um investimento pós-fixado, 50% no IPCA mais 2045, que é um investimento atrelado à inflação. Em ativos internacionais, eu poderia ter 10% no ETF que compra também Bitcoin, 20% em Nasdaq e 70% em S&P. Então veja só, aqui eu teria a minha carteira macro e dentro dessa carteira eu teria cada classe ativo diversificada dessa forma. Esse é um jeito de eu montar minha carteira. E acredite se quiser, se eu montar uma carteira como essa e eu rebalancear ao longo do tempo, então imagina que de repente as ações caíram
caíram muito, caíram para 10%, fundo imobiliário caiu para 25%, renda fixa subiu para 50%. Se isso acontecer, provavelmente significa que eu devo pegar um dinheiro que está em renda fixa e comprar ações que devem estar muito mais baratas agora. Se eu só fizer isso, acredite, você deve estar entre os melhores investidores do Brasil. Entre os melhores. Você nunca vai ser o melhor, porque o melhor ele toma riscos diferentes, mas você sempre vai estar entre os melhores. E no final das contas, é isso que eu busco. Eu não quero ser o melhor, eu quero estar entre os melhores sempre. É isso daí que eu busco. Muitas vezes quem ficou em primeiro tomou um risco desnecessário e no outro ano pode estar em último. Não sempre é assim, mas pode ser. Agora, e se você quer então montar uma carteira mais complexa? Porque veja, aqui já tem um portfólio. Por onde que você compra tudo isso? Por qualquer corretora, tá? Qualquer corretora hoje você compra tudo isso que tá aí. Todos os ETFs você compra pelo home broker, que você acessa pelas corretoras, e o Tesouro você acessa em qualquer corretora também. Agora, você quer montar uma carteira mais avançada, onde você vai escolher seus ativos. Bom, então vamos lá. Vamos supor que eu quero ter aqui 1/4 da minha carteira em cada classe de ativos da Arca. Então eu vou pegar aqui ações. Ações eu vou diversificar em pelo menos aqui 5 ativos. Então aqui, assim, gente, são ações que eu tenho, fundos imobiliários que eu tenho, não é uma recomendação de investimentos, é só um exemplo de uma carteira sendo montada, tá? Mas imagina, 25% da minha carteira está em ações. Aqui, eu vou olhar agora para as minhas ações. Se eu gostar de 5 ações aqui, eu vou ter 20% cada uma. Então tem aqui, ó, BBAS, TASA, CEMIG, Soja, assim por diante. Fundos imobiliários, mesma coisa, ó, tem aqui 5 fundos imobiliários que eu tenho. E aí eu diversifico esses fundos também. Renda fixa, mesma coisa, ó. Eu já quero investir em ativos diretamente. Tesouro Selic, Cadiz, Oaktree, IPCA e assim por diante. E internacional, eu quero, além de ter ETFs, eu quero ter diretamente Bitcoin e Ether, por exemplo. Eu já começo a ter uma diversificação como essa. Agora, isso é exemplo de uma carteira, mas o processo da montagem da carteira é muito importante. Então, como que você vai decidir, por exemplo, que você vai ter BBAS 3, que é Banco do Brasil, ou você vai ter Santander, ou Itaú, ou Bradesco? Cara, você tem que fazer uma análise, né? Você olhar para múltiplos indicadores, história dos bancos, quem são os gestores. Por isso que você precisa se aprofundar um pouquinho mais em conhecimento. Então, a proposta do vídeo é te ajudar a montar uma carteira iniciante aqui, ó. Então, você monta com ETFs. Agora, para você ter uma noção de como ficaria o seu portfólio com mais conhecimento, aí seria dessa forma. E aí você tem duas coisas que podem acontecer quando você monta uma carteira mais avançada. Uma é, você pode ganhar muito mais que a média, e a outra é, você pode perder muito mais que a média também. Porque agora você começa a entrar num risco. Entende? E agora a gente vem para o quarto passo desse vídeo, que é o seguinte. A gente falou de montar a reserva de emergência, a gente falou sobre onde vai colocar o seu dinheiro, aí eu mostrei para você uma planilha agora sobre criar uma carteira na prática, e aí você vem para o próximo passo, que é o seguinte, como você vai gerenciar seu portfólio daqui para frente. Se você olhar para sua carteira daqui a 10 anos, e você não mexer nela, ela vai estar bem diferente. Ela não vai estar igual. Vai ter coisa que subiu mais, vai ter coisa que subiu menos, vai ter coisa que caiu, vai ter de tudo. Vamos supor então que você tem R$1.000 para você investir, e você investe 50% no ativo A, 50% no ativo B. Você começa com R$500 em cada um. No primeiro ano, o ativo A sobe 100% e agora você tem R$1.000. O ativo B cai 50% e agora você tem R$250. Você começou então os investimentos com R$1.000 e agora você tem R$1.250. No próximo ano, o ativo A cai 50%, o ativo B sobe 100%. Quanto que você tem? R$1.000. A mesma coisa do que quando você começou. Os investimentos oscilaram pra caramba, mas nada mudou. Nada mudou. O que você deve fazer para fazer uma boa manutenção da sua carteira? Imagina o seguinte, primeiro ano, R$500 em cada um. Segundo ano, o investimento A subiu 100%, você tem 1.000. Investimento B caiu 50%, você tem 250. O que você vai fazer agora? Você vai rebalancear a sua carteira. Então você vai pegar o investimento A que você tinha R$1.000, você vai somar com o investimento B que tem 250, dá 1.250 e você vai dividir por 2. Você vai então encontrar o número de R$625. Então você vai sair do investimento A, colocar no investimento B, para que você tenha 625 em cada uma. Aí no outro ano, o investimento A caiu 50%, o B subiu 100%. O que aconteceu? Você agora tem R$1.562,50. Então você teria um rendimento de 56,25% contra um rendimento de zero, só porque você fez um rebalanceamento do seu portfólio, que é o que eu sempre ensino aqui no Primo a ser feito. E é por isso que a minha carteira, inclusive, está indo tão bem nos últimos tempos. Eu sei que nem todo mundo quer aprender a investir, eu sei que nem todo mundo tem tempo para investir, eu sei que nem todo mundo sabe como investir e eu sei que nem todo mundo tem vontade de cuidar do seu próprio dinheiro. Mas eu te mostrei no vídeo sobre como você pode seguir recomendações da Finclass, se você não quiser ter tanto tempo desprendido no pensamento, então você pode assinar a Finclass no dia do aniversário e ter uma carteira recomendada. Agora, se você é daquele que quer aprender a fazer, você quer com carinho, você mesmo escolher fazer todo o processo, você pode fazer, ou você também pode consultar a Finclass com uma segunda opinião, até para te trazer inspirações dali e fazer os mais de 70 cursos da Finclass com o presidente do Banco Central, ex-vencedor de Prêmio Nobel e um monte de gente muito boa ali. Vou deixar o link aqui na descrição. Turma, vocês gostaram do vídeo de hoje? Me dá um feedback, me dá uma orientação e uma dica para o próximo. Um grande abraço e até lá.